A maquiagem gótica é caracterizada por pele clara, olhos bem pintados, seta gráfica e lábios escuros. Ela pode ser feita de forma independente, seguindo a sequência de ações. Descrição do estilo gótico na maquiagem. A maquiagem gótica surgiu da subcultura dos góticos no final dos anos 80. O estilo gótico é caracterizado pela melancolia, pela predominância do preto e do cinza escuro auxiliar, além de decorações prateadas, na forma de cruzes, imagens de morcegos e símbolos da morte. Muitas vezes, a maquiagem gótica usa lentes coloridas para os olhos, vermelho, verde e amarelo. A maquiagem gótica é adequada para qualquer tipo de aparência. Ela difere da maquiagem comum e tem suas próprias características. Pode ser usada para chamar a atenção, se você escolher as roupas certas com estilo. Terá uma imagem única, adequada para festas temáticas, Halloween, visitas a boates e sessões de fotos. A maquiagem gótica pode fazer a maquiagem até mesmo de uma garota iniciante. Para criar uma maquiagem gótica, a ênfase está em pele branca, delineador preto, olhos bem delineados, lábios e delineador de cor escura. Todas as linhas devem ser limpas e uniformes. Cosméticos que serão necessários para criar a maquiagem gótica. Base clara, 1 ou 2 tons mais claros do que seu tom de pele, pó solto, de preferência do tom mais claro, lápis preto, delineador líquido e rímel, sombra preta e um palete de tons escuros, um lápis labial em um tom mais escuro que o batom, preto, marrom, cereja e marrom escuro, um conjunto de pincéis. Os cosméticos usados devem ser duráveis e de boa qualidade. Ela é aplicada no rosto em uma camada espessa e em grandes quantidades. Portanto, é necessário preparar a pele com antecedência, especialmente ao redor dos olhos. Nessa área, ela é fina e muito sensível. Para isso, 2 horas antes da maquiagem, aplique um creme hidratante. Preste atenção. Você pode usar maquiagem de teatro, mas ela tem uma estrutura muito densa e não é recomendada para uso frequente. A maquiagem informal tem vários estilos. Maquiagem gótica inspirada em vampiros. Vampiro, tom de pele pálido, as sombras são pretas ou com transição suave de sombras escuras. Ponto e vírgula blush escuro, contorno facial pontiagudo, batom na cor escarlate. Botemu, a maquiagem dos olhos usa cores brilhantes, vermelho, lilás e sombras douradas. Há padrões no rosto, na área dos olhos e na testa. Lolita, estilo garota morta, sombra colorida com tons de azul e rosa, os olhos são grandes e expressivos, os lábios são carnudos. Aplicação de maquiagem passo a passo. É preciso alguma habilidade para criar uma maquiagem no estilo gótico. Alguns elementos com linhas complexas exigem visão artística e habilidades de desenho. Você pode começar com uma aplicação simples e clássica de maquiagem gótica. Com o tempo, aprimore a habilidade e passe para uma aplicação mais complexa. Antes de aplicar a maquiagem, a pele precisa ser preparada. Limpe com um produto de limpeza diário. Ele removerá a poeira, as partículas de sujeira e os resíduos de maquiagem. Limpe com um tônico. Isso refrescará a pele e a preparará para a aplicação da maquiagem. Aplique o hidratante. Ele esconderá as irregularidades e hidratará as áreas excessivamente secas. Seleção e aplicação da cor de base. A criação da cor da base começa com a aplicação de um primeiro fixador de maquiagem. Usar corretivo. Se necessário, caso haja imperfeições significativas na pele, criar cor com a base. A base deve ser muito mais clara que seu tom de pele, mais próxima do branco. Para peles claras, basta escolher um produto 1 ou 2 tons mais claros. Aplique a base de sua escolha, com uma esponja, com a ponta dos dedos, com um pincel especial. Não se esqueça de alisar a base de cima para baixo, do meio da testa até a linha do cabelo, depois o nariz, as maçãs do rosto e o queixo. Para não ficar com uma máscara branca, o produto é aplicado na área do pescoço e do decote. Interessante. O resultado final deve ser uma palidez aristocrática. Escolhendo o tom de pó, a próxima etapa é a aplicação do pó. Sua cor deve ser alguns tons mais clara que o tom da pele ou mais claro. Você pode usar pó compacto ou solto. A função do pó é fixar a base. Ele é aplicado no rosto, no pescoço e no decote com um pincel largo. Não ignore a área dos olhos. No processo de aplicação das sombras, elas podem se desfazer. O pó não permite que a poeira das sombras seja absorvida e pode ser facilmente removida com um pincel. Não é necessário usar blush, mas um pó 2 tons mais escuro do que a cor de base ajudará a esculpir o rosto. Ela é aplicada na área das maçãs do rosto com movimentos circulares. Forma e cor das sobrancelhas. Antes de criar uma maquiagem, é necessário modelar as sobrancelhas e arrancar os pelos em excesso. Ao criar as sobrancelhas,
Siga as seguintes recomendações. A cor deve combinar com a tonalidade do cabelo, de marrom escuro a cinza. Carvão, o contorno deve ser claro. Coloração das sobrancelhas. Na primeira etapa, elas são coloridas com um lápis bem afiado. São criados traços curtos para imitar os pelos curtos. A segunda etapa é colorir a área entre os traços com sombras, misturando-as levemente. Isso dá um efeito de naturalidade. Maquiagem dos olhos. A ênfase principal na maquiagem gótica é dada aos olhos. Pintem-os com cuidado e diligência especiais. Todo o processo é sequencial. Aplicação de sombras passo a passo. Cor branca de base para espalhar ao longo do contorno dos cílios e nos cantos externos dos olhos. Ponto e vírgula. Pegue uma paleta de sombras escuras. Aplique o tom mais claro próximo à parte interna do olho e continue ligeiramente ao longo do contorno inferior. Pinte a pálpebra móvel superior com uma sombra média. Pinte o rinque superior com o mesmo tom e cubra levemente a área acima dele. Aplique a sombra mais escura na pálpebra inferior. Capture o canto externo da pálpebra móvel. Use um pincel para misturar as transições entre as sombras. Você pode destacar o contorno dos olhos com um lápis ou delineador líquido. Se não estiver confiante em sua habilidade, é melhor usar um lápis. Se desejar, você não pode usar uma paleta de sombras e pintar os olhos com uma única cor. Cinza escuro ou preto. Desenho de setas. As setas longas são usadas na maquiagem gótica. Elas são desenhadas ao longo do crescimento dos cílios superiores, com as extremidades ligeiramente levantadas. O espaço intercostal deve ser desenhado com cuidado. Para dar um ar de fantasia, será útil desenhar um canto interno aguçado do olho e setas adicionais na pálpebra superior. Na pálpebra inferior, na parte interna, desenhe uma linha com um lápis branco. Isso criará um contraste com as sombras escuras e dará expressividade ao visual. Aplicação de rímel. Os cílios superiores e inferiores são pintados em 2 a 3 camadas, tornando-os exuberantes. Além disso, cílios postiços ou feixes separados nas bordas dos olhos ajudarão a aumentar o volume. Informações adicionais. Se você aplicar rímel em várias camadas e conectar alguns cílios, obterá o efeito de pernas de aranha. Lábios em estilo gótico. Seleção de tons e coloração dos lábios na maquiagem gótica. Os lábios chamam a atenção tanto quanto os olhos. Eles devem ser pintados da seguinte maneira. Primeiro aplique a base, passe levemente o pó nos lábios. Contorne com um lápis resistente. Em um tom mais escuro que o batom, passe o lápis em uma pequena área dos lábios ao longo da linha do delineador. Use um pincel para aplicar a primeira camada de batom. Aguarde alguns segundos e deixe uma impressão em um lenço de papel. Aplique uma segunda camada de batom, também com um pincel. Aplique um tom mais claro de batom no centro dos lábios superior e inferior. Se os lábios estiverem secos, aplique um gloss transparente sobre o batom. Maquiagem gótica para todos os dias. A maquiagem gótica pode ser usada como maquiagem para o dia a dia. Nesse caso, todas as cores devem ser suaves e a ênfase deve estar nos lábios ou nos olhos. Características da maquiagem gótica para o dia a dia. Com a ajuda de sombras para criar uma leve névoa ao longo do crescimento dos cílios, desenhar setas finas, mas longas. Não aplique luz, mesmo usando um tom mais escuro de pó. Escolha um batom cor de vinho. Completa a maquiagem com rímel preto para cílios. Apliquem-o em 2 a 3 camadas. Observação. Para criar um visual elegante, você deve usar a mesma cor nos lábios, olhos e unhas. Com a ajuda da maquiagem gótica, é possível criar uma imagem única para uma garota. A maquiagem gótica é usada para a maquiagem diária, apenas com um mínimo de cosméticos. Para noites temáticas e idas ao clube, não é difícil aprender a fazer a maquiagem por conta própria, aperfeiçoando gradualmente a arte da aplicação com o uso de desenhos no rosto.